Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e você é o Jeff Stutz da Triton. É isso aí, estamos mais uma vez aqui na sede da Triton South America, galera, porque a gente vai falar de um assunto que, além de ser muito importante, é um dos principais problemas que muitas pessoas têm e não sabem, né? É verdade. Que é a questão do tratamento de água, pessoal. Existia a discussão muito antigamente, questão de água da torneira, água de RO e tal. Hoje em dia meio que difundido já a importância da água deionizada, passada por reversa osmose, mas com o avanço da tecnologia do CERT a gente descobriu mais coisas ainda em relação a isso, né? Inclusive com tudo isso, a Triton desenvolveu uma resina própria para ajudar mais ainda os aquaristas, né? É isso, Thiago. O que acontece é que, infelizmente, os filtros de RO de 4 estágios, eles não atendem todo mundo. Então, quando você tem um TDS da água de torneira muito alto, sim, é muito provável que mesmo você tendo um TDS 00 no fim, esteja passando silicato, sim, que é o que o aquarista mais briga. E aí a gente vê os aquários com algas diatomáceas, algas marrons, né? O aquarista sofrendo pra caramba, sim, às vezes até usando produtos para remover alga, algicidas e etc. Sim. E o problema está simplesmente na água que está entrando no aquário. Vamos falar então sobre isso no vídeo de hoje, das soluções pessoal? Vamos, bora! Então agora, bora pro vídeo. Vamos lá então, Jeff. Primeira coisa, o pessoal que está iniciando aí, passar bem rapidamente qual que é a importância, então, da água deionizada reversa osmose. Por que mesmo uma pessoa com um aquário pequeno é importante usar esse tipo de água e o que é essa água? Bom, a água deionizada, ou melhor, a água do aquário marinho, a gente usa água que passa pelo filtro de reversa osmose, tá? Junto com a resina, né? Sim. Então ele geralmente tem esses estágios. Ele tem uma entrada de polipropileno, que faz a primeira filtragem do sedimento. Depois ele passa para um carvão, onde ele vai tirar o cloro, tudo, etc., que possa ter na água. Depois ele passa pela membrana, que através de uma pressão e um micro filamento, onde a maioria desses íons ou partículas vão ficar, principalmente metais pesados. E aí depois ele passa por um estado de resina que faz a filtragem iônica e aniônica, exatamente para coletar todas essas impurezas e fazer o polimento final que a gente chama. Ele tira coisas boas e ruins para deixar água pura e depois você que coloque o que você quer, né? E o problema é que é o seguinte, Thiago, tá? Aqui no Brasil existe uma prática pelas concessionárias de água de se utilizar sulfeto de alumínio para a decantação da carga orgânica. É o mesmo produto usado em piscinas que assenta, sim, a carga orgânica e aí você aspira depois. Sim. O problema é que a maioria dos filtros não tiram esse alumínio, né? E também junto vem um outro elemento chamado bário e muito menos o silicato, né? Que você precisa ter um filtro bom e uma resina boa para que isso aconteça. Caso contrário, a sua resina vai saturar muito rápido, tá? E aí você está entrando com silicato para dentro do aquário. Sim. Então vamos lá, pessoal, isso é uma questão muito importante. Existe inclusive quem quer economizar às vezes e a pessoa às vezes compra o deionizador de 3 estágios, que é o mais simples, que é pior ainda, tira menos ainda, né? Menos ainda, né, do que nós estamos falando. É isso aí. E vamos lá. A resina mais comum que a gente vê hoje no mercado é a da Porolite, né? A MB400, principalmente. Tem a 478, tá? Mas a MB400 é a mais utilizada. E você comenta que essa resina é boa, só que ela não é feita para o aquarismo, né? Ela foi desenvolvida, na realidade, para o tratamento para consultório dentário, né? Para autoclave, consultório médico, né? Nós não temos problema nenhum em consumir silicato. Sim. Não vai mudar nada na nossa vida, nossa saúde. Sim. Mas os corais não, né? Um aquário marinho não, né? Sim. E por que não se usa muito menos ainda água de torneira? Porque a água de torneira, cara, o silicato, aqui nós medimos, dá mais de 6.000 micrograma litro de silício. Sim. Isso aí vai dar mais ou menos 16 ppm de silicato. Sim. A margem é 0,01, então imagina 16 ppm, tá? Além da água de torneira conter muito zinco, que é um branqueador de coral, né? Ele está presente inclusive no
no protetor solar, por isso que é proibido usar protetor solar quando você mergulha em recife de coral. Sim. E fora outros elementos, como ferro, que é outro alimento para as algas também. Sim. Então isso tudo tem que passar muito bem por esse filtro que a gente faz, né? E a Triton desenvolveu uma resina exatamente que foi projetada para o aquarismo. Tá. Então o foco dela é remover o silicato. Tá. Ela remove tudo o que precisa, mas também remove o silicato. E com a vantagem ainda dela durar geralmente o dobro do tempo das outras resinas que existem no mercado. Então ela foi projetada para isso. Ela é um pouquinho mais cara, mas como dura mais... Dura mais, né? Aí o aquarista tem que fazer colocar na ponta do lápis o que vale mais vantagem para ele. Sim. Mas tem um ponto que é importante a gente falar também, Thiago. Eu vejo muito aquarista. Claro que você consegue tocar um aquário com uma resina normal dessa daí que a gente falou. O porém que você vai precisar trocar com mais frequência. Mais frequência, dependendo do tamanho do seu sistema de RO, que a gente já vai comentar, pode ser que não dê conta também. Pode ser que não dê conta. E aí começa um problema. Por quê? Porque o aquarista, quando ele começa a gastar muita resina, ele vai procurar por preço. Sim. E hoje a quantidade de resinas recondicionadas que existe para vender no Mercado Livre, nos comércios eletrônicos, é muito grande. Porque na verdade se você fosse comprar mesmo do distribuidor, é um saco gigantesco, É um saco grande, eles exatamente. fracionam, Eles fracionam, vende fracionado, né? Então a primeira dica, Thiago, compre em um local confiável. Confiável, que vai dar para você a garantia que essa resina é original. Quer usar a Purolite? Maravilha, usa a marca que você decidir. Mas compre em um local confiável. É o mínimo que você pode fazer pro teu aquário. É porque esse tipo de resina, pessoal, mesmo a Purolite, às vezes tem lote, então não dá pra você saber só pela cor da resina se ela foi recondicionada ou não. E aí você vai usar no começo, ela vai funcionar normal. A questão é que ela vai durar bem menos do que muito menos do que a própria Purolite mesmo original, né? Sem recondicionar. Então, fiquem atentos a isso aí primeiro. E se você quiser economizar e ter uma água de melhor qualidade, aí escolha uma resina, então, desenvolvida especificamente para o aquarismo. Legal. E nesse caso aqui a gente tem a resina da Triton, né? Sim. O uso dela é normal, né? Em relação a qualquer resina. Mesma coisa, coloca no cartucho, né? Não precisa lavar ela, coloca no cartucho. E geralmente a gente usa ela 2 vezes, inclusive, nós vamos mostrar depois pro pessoal, né? Aqui nesse sistema, que ele pode adaptar o sistema dele lá. Legal. Isso é a grande vantagem. Se você já tem o RO, para melhorar ele é muito fácil, Thiago. Sim. Entendeu? Que aí você vai ter uma qualidade, a gente vê uma melhora substancial nos aquários quando a gente faz o upgrade do filtro. Tá? É muito, muito nítido isso. Inclusive, vários testes, eu fiz vários testes de CP, né? E a gente já identificou isso. Muitas vezes é o problema do aquário, às vezes é o RO, porque o TDS está zerado. Normalmente pessoas usam uma canetinha de TDS de R$40, que vai dar uma feição muito menor do que se você fosse usar um aparelho de, sei lá, R$1.000. Às vezes tem aparelho de TDS que custa o preço de um RO completo, por exemplo, que aí dá muito mais precisão. Às vezes tá zerado, mas não tá zerado de fato, muitas vezes, né? Sim. E aí quando você vai medir em CP, que aí te dá lá, vai ver, além de silicato, às vezes tá um monte de metal pesado que tá vindo junto. E aí, dependendo de onde você mora, por exemplo, lá na Bahia, por exemplo, o TDS lá é gigantesco, né? Nós temos um cliente que tem TDS de 900 na água de torneira. O nosso aqui é 45. E a gente usa 7 estágios, né? Sim. A meia quadra daqui da Ipiranga é o TDS 80. Então, a gente não pode dizer que um filtro é igual para todo mundo. Sim. Não tem como. Né? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar como é que vocês montam esse sistema daqui. E aí você explica ao pessoal como é que funciona e o pessoal fica com uma dica aí já também, além da questão da resina, também pode fazer o upgrade para RO. Vamos lá? Maravilha. Bora lá. Bora lá então. Vamos lá então, Jeff. Essa primeira parte seria o tradicional, vamos dizer assim. Apesar que esse aqui ainda tem mais algumas coisas a mais, né? Já tem o medidor de TDS inline, nem todo tem, né? Sim. E aí depois você desce aqui tem mais coisas aí. Então explica para o pessoal aqui como é que é montado esse RO e por que ele é montado assim. Bom, primeira dica, Thiago. Eu recomendo sempre, aonde você for ter os filtros polipropileno, você colocar a carcaça transparente. Porque aí você consegue ver exatamente como está a saturação desses filtros aqui, ó. Legal. Tá? Não tem que ficar abrindo. Isso, né? Porque se você colocar ele aqui, para você não precisar ficar abrindo, e se você deixar sem a meia, eu tenho uma meia aqui, né? Pode usar uma meia já é suficiente. Um meião aí de inverno. Você consegue ver a saturação. Então, aqui, ó, esse filtro já tá no momento de eu trocar ele. Ele já tá todo embarrado aqui, ó. Tá? Esse aqui tá levemente, tá vendo? Levemente, bem pouquinho. E esse aqui quase nada. Aqui eu tenho um filtro de polipropileno de 10 micras, tá? Aqui um de 5 e aqui um de 1. Isso já faz com que eu tire boa parte da sedimentação
e eu não carregue o resto dos elementos filtrantes. Até porque é o mais baratinho. É o mais barato. Então, Thiago, aqui ó, eu consigo ir prevenindo a troca das outras coisas. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui, isso aqui eu acho que é o mais importante que você ter um TDS de saída, é você ter um TDS da água de entrada. Então aqui, ó, eu tô com 57 ppm, é a água que está entrando que a Sabesp está me entregando aqui. É muito comum no verão, onde tem escassez de chuva, esse número aumentar. Então o aquarista já vai saber se ele vai ter que aumentar essa troca também. Sim. Tá? Depois, então essa água ela desce aqui para baixo, aqui ela vem para um carvão, tá? Desculpa, desse lado aqui, isso aqui é um carvão, tá? Carvão ativado normal, certo? Depois aqui eu tenho mais um carvão, legal, tá? E aqui eu tenho uma resina de sacrifício. Tá. O que é essa resina? É uma resina que eu já usei aqui, ela está saturada, e em vez de jogar ela no lixo, eu coloco ela aqui. Porque ela vai ainda ter algumas propriedades de tirar alguns íons, algumas coisas, alguns elementos aí, antes de subir e ir para a membrana. Tá? Antes de ir para a membrana. Isso me poupa exatamente o trabalho da membrana, certo? Depois da membrana, eu saio exatamente para a resina final. E aqui eu tenho resina Triton. Nesse estágio de resina de sacrifício, ele poderia usar também um MB400 ou uma resina usada. Aqui, em vez de colocar no lixo, ele vai usar aqui. Sim. E aí, sempre que você troca a resina, você joga lá para cá ou não? Você manda ela para cima? Geralmente, como aqui vai mais resina, eu tenho essa resina aqui de sobra. Eu guardo ela. Então, isso aqui... Quando eu tenho aqui 3 medições de TDS, então só para você ter uma ideia, eu estou medindo aqui antes da membrana e depois da membrana. Tá? Depois da membrana, o meu TDS já é 0. Antes da resina final, que é o que me interessa. Se o meu TDS tiver 0 aqui, a resina de polimento final vai fazer só o trabalho de retirar o excesso de silicato. E eu vou poupar muito essa resina aqui. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho eu noto aqui que antes da membrana esse meu TDS virou para 1, eu já venho e troco aqui. Eu troco essa resina aqui. Legal. Tá? Então, dessa forma você vai monitorando de maneira muito mais fácil a troca disso aí tudo. Claro, é um sistema profissional, né, Thiago? E exige um pouco mais de investimento, mas nós estamos falando aqui, Thiago, de pelo menos mais 2, 3 estágios aqui adicionais, tá? Do que ele já tem no RO normal. E que não é nenhum absurdo. Mais um medidor inline de TDS, que hoje você já tem esse aqui que tem 3, né? Tem 3 sensores, aí estaria coberto. Eu nem meço aqui o meu TDS final, já. O gasto maior aqui, na verdade, é carcaça, porque... Carcaça, isso. A polipropileno é baratinho, então... É baratinho, então. Né? Então fica aí a dica pro pessoal, para melhorar. Aqui eu ainda tenho, ó, depois da membrana, antes da membrana, eu tenho a saída aqui de uma água pra gente tomar. Entendeu? Porque a gente não pode tomar água depois da membrana, correto? Né? Porque ela é desmineralizada, né? Nós precisamos de minerais. Então, a melhor água para o café, então se você quer fazer um investimento desse para o teu aquário, né? E também para usar no café e convencer a esposa, já pode fazer um sisteminha, é só colocar aqui uma torneirinha antes da membrana e utilizar isso aqui também para o seu café. Show tá de bom? Bola. E economiza no filtro ainda para casa. Tá bom? Show de bola. É isso, Thiago. É isso aí. E depois nessa frente a gente faz aproveita que vai lançar também o ICP depois, vai ter também a teste de água de RO, a gente faz o teste aqui também, né? Isso, claro, perfeito. Temos o teste aqui da água de torneira, a gente faz seguidamente da água de torneira e também do RO. Isso aqui a gente faz todo mês no teste de CP do RO. Legal. Tá bom? Bom, é isso aí, galera. Então a gente deu já boas informações que não se encontra fácil esse tipo de informação. Não, isso são coisas que nós desenvolvemos aqui, Thiago. Tendo aqui esse RO, né, tendo os aquários aqui, tendo a possibilidade de fazer os testes de CPs, é que a gente consegue gerar esse conteúdo para a comunidade aquarista, Thiago. Sim, e aí vocês foram fazer vários testes, não tem para chegar nesse resultado, né? Para chegar na frequência, para a gente poder recomendar alguma coisa para o aquarista, né? Sim. E aí, no caso, um ponto importante, isso daí pode ser tema para outro vídeo, né? Mas você não faz muitas TPAs também nos aquários, né? Não, aqui a gente não faz TPA porque, como a gente faz o ICP a cada 2 meses aqui, com a máquina aqui nós vamos fazer mais frequência ainda, né? O que define se a gente deveria fazer uma TPA ou não é o ICP dizendo que tem algum contaminante ou alguma coisa errada no aquário. Como a gente tem feito, a qualidade da água é extremamente filtrada, né? A gente monitora.
Então eu não tenho problemas no aquário, não há motivos para eu fazer uma TPA. E aí, no caso, então vocês usam praticamente para repor água doce, né? Praticamente para repor água doce, é isso aí. Para não dizer que a gente não faz TPA, quando a gente vai limpar o SAMP, 5 litros, 10 litros para um aquário de 1.100. Então, tá? É só porque eu tô tirando e aí não vou colocar sujeira de novo, então a gente faz isso aí. É isso aí. Bom, esse combo é muito legal porque você, no final das contas, pode acabar até economizando. Porque você faz TPA com frequência, tipo 2 por mês, o tanto de sal que você vai usar e tal, você já economiza em tudo que você vai fazer. É isso aí. A única coisa que a gente usa aqui é o Corset, que aí repõe todos os elementos que, teoricamente, a TPA faria a reposição. E além disso, a gente está controlando esses níveis pelo ICP, né? Exatamente. Bom, galera, é isso então. O vídeo de hoje ficando por aqui. Depois a gente vai fazer mais vídeos complementares. Inclusive, a gente vai fazer o vídeo do teste da água da torneira e água de RO. Vai ser bem legal isso. E aguarde também por novidades que tá quase chegando. Aliás, a máquina chegou, mas tá quase sendo instalada. Já tá aí, já tá até instalada, só falta um filtro e o pessoal da Alemanha vir aqui configurar. É isso aí, galera. Aguarde novidades que a gente vai mostrar em loco aí. Toda essa finalização para a máquina começar a funcionar e a gente vem aqui, obviamente, fazer os primeiros testes. É isso aí e até a próxima. Até a próxima. Valeu!